Vamos lá. Volta lá para mim no Hebreus. Hebreus. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Diga comigo, para esperar, eu preciso de uma revelação. Falei uma revelação, eu preciso de uma imaginação. Amém, querido? Uma imagem, imaginação, diga comigo, é uma imagem, fala uma imagem mental. Uma imagem mental é uma imaginação, tá? É a prova de que existem coisas que não podemos ver, tá? Às vezes você está vendo algo que não existe. Nunca existiu. E Deus te dá uma visão dessa. Se você ficar firme nessa visão, o que Deus vai fazer? Não existe, mas Deus cria. Que é o que a Rose fala, né? É o ditado da pastora Rosana. Se não existir, Deus cria. Deus cria só para poder dar aquela visão para você. Mas olha bem, diga comigo. Primeiro, eu entrego minha vida a Jesus, falei. E entrego minha vida ao corpo de Cristo, falei. Fala, igreja. Quando a gente fala assim, eu sei que lá no coração de todo mundo fala assim, religião, esse grupo, isso aqui, é a voz do diabo falando dentro de você. Sabe qual que é a voz de Deus? A voz de Deus é que Pedro fala, o apóstolo Pedro fala. Nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas de Deus. Glória a Deus. Deus, quando chamou Abraão queria um filho. Ele teve a visão de um filho. Mas Deus, na hora que foi falar para Abraão, o que Deus falou? Nações. Serão benditas todas as nações da terra através do seu descendente. Farei a sua geração mais. Aí, Deus foi falar para Moisés. Moisés queria libertar o povo. Mas Deus queria transformar Israel em uma nação, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa. Então diga comigo assim, por menor, ou diga comigo, não, eu falei errado. Diga assim, por maior que seja meus sonhos, o de Deus é bem maior. Falei. Então, olha bem, o plano de Deus para a igreja é muito grande, entende? E o plano que você tem para você tem que saber que é muito pequeno. Mas você, para ter esses sonhos, que você precisa ter da grandeza de Deus, para Deus fazer muito mais do que você pode pensar ou imaginar, você precisa estar no sonho principal de Deus. Tá? Você tem que estar trabalhando na empresa de Deus. Você tem que dar vida por ela. Aí vamos lá, vamos no versículo 2. Vamos lá. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se pode ver. Foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel mesmo depois de morto ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou.
porque Deus mesmo havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque é necessário que quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Viu, querido? Quem que Deus procura abençoar? Estou fazendo uma pergunta, quem vai me responder? Quem Deus procura abençoar? Quem procura conhecê-lo melhor. Vamos lá. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus. O que ele ouviu? E as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Olha bem, Noé, Deus começou a falar para Noé, foi uma vida. Noé é um exemplo, por quê? Porque Noé ficou uma vida falando, né, que ia vir um dilúvio, que ia morrer todo mundo. E Noé, através de inspiração de Deus, começou a construir uma arca. E ficou todo aquele tempo construindo uma arca e todo mundo zombando dele. Como a turma hoje fala, né? A ciência, né, fala que nós somos loucos de acreditar, né, que Jesus vai arrebatar a igreja. Que Jesus vai voltar e vai destruir todo mundo, que depois de morto, eles falam que ninguém prova nada. E Noé também não podia provar. Tem uma teoria, uma teologia, né, que diz que naquela época de Noé, a terra jurava um vapor que irrigava a terra. Então não tinha chuva, e Noé falou que ia chover. Então, era um absurdo aquilo que Noé estava fazendo. E pensa bem, né? Quantos anos será que Noé demorou para construir essa arca? Ele passou uma vida construindo a arca. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Se você tem fé, você não pode reclamar, querido, senão você acabou com a tua fé. Você não pode murmurar. E quando eu falo murmurar e reclamar, a Bíblia, quando Deus pega e julga as pessoas, Ele não julga segundo a aparência, Deus julga o coração e os pensamentos. Então, se você murmura, reclama, está descontente, é ingrato, a tua fé, ela fica sem operar. Você tem uma fé que não opera a maravilha de Deus. Por isso que Deus quer que nós transformamos a nossa natureza. Então, olha bem, e aonde que o inimigo vai usar para você reclamar? Diga comigo, meu trabalho, falei. Meu trabalho. Outra coisa que o inimigo vai usar para você murmurar. Teu casamento. Aonde o inimigo faz mais você murmurar? Você não faz uma administração boa na tua finança, você murmura da tua finança. E por causa da tua finança, você vai murmurar do teu patrão, que daí você já entra no campo de autoridade. Pegou? E você vai murmurar da tua igreja. E você vai, por quê? Porque às vezes você está cansado. Então o diabo, ele criou um cenário, querido, que a nossa fé sempre vai ser inoperante. Por quê? Porque a nossa natureza murmura no coração.
Mesmo que você... Então, eu sempre falo para minha esposa, né? Às vezes a gente pode estar sentindo tá coisa, mas a gente tem que ver isso como inimigo da gente. E se esforçar. Porque se você for olhar, por que foi bom eu ler muitas vezes a Bíblia? Porque quando eu vejo um problema, para mim é fácil de saber. Conforme a pessoa fala comigo, eu estou vendo que ela está descontente, que ela está reclamando. Ela está aflita. Só vai piorar. Porque para você gerar fé em você, você tem que ter um pensamento positivo até da desgraça. Porque você transforma a desgraça em bênção. Você tem que ter um pensamento, diga comigo, um pensamento positivo. Se você tiver um pensamento negativo, você vai alimentar o teu coração e o teu espírito de negativismo. E negativismo, querido, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer sua fé naufragar. Pode ver na Bíblia que tem aqueles que naufragaram na fé. E você pode ver que todos que naufragou na fé começou com o quê? Ingratidão leva a descontentamento, que leva a murmuração, reclamação. E vai aí, rebelião, rebeldia, e vai embora. Depois que está na rebeldia de coração, essas coisas, querido, aí já está preso. O diabo já prendeu aquela pessoa. Precisa de libertação daí. Nós precisamos compreender como é que funciona essa dimensão da fé. Então, às vezes, né, quando você vai adorar, louvar, fazer um culto de ações de graça, isso é libertador. Isso é redenção. Isso é vencer uma batalha que você está perdendo. Você era como o toco, né? Como o pastor teve a visão com a semana passada. Você é como aquele toco podre, aquele toco lá. Mas ao cheiro das águas você florescerá. Por isso que nós temos que frequentar a igreja direto. Nós precisamos ser renovados todo dia. Até que a nossa natureza ela vai sendo transformada e as bênçãos começam a ser natural. Pegaram, gente? Glória a Deus. Fala assim comigo. Eu faço muito, fala aí. Me transformo um pouco, fala aí. Fala, eu preciso me transformar mais. Entende? Se você se transformar mais do que você faz, aí fazer vai ser natural. Agora você fica fazendo as coisas e as coisas têm que se fazer para ser transformado. Se ficar fazendo coisa e não deixar o teu coração ser transformado, você não vai conseguir nada. E não é positivismo na visão do homem, é positivismo na palavra. Entende? Na promessa. Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então, olha bem, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque o diabo, ele dizem, né, uma coisa assim que falaram para mim uma vez, né, e eu acho que é verdade mesmo. Tem um demônio que chama tempo. Então a pessoa vem na igreja, ela fica empolgada e tal, e começa a ser abençoado no começo. Mas vai indo, diga comigo, vamos falar assim, é um processo, fala aí. Fala assim, primeiro, ela acostuma, fala aí. Depois, ela acha aquilo normal. Fala, depois, ela fica entediada. Fala, enjoada. Depois, ela fica descontente. Depois, ela começa a reclamar. Depois, ela perde. Pegaram? E como é que nós faz então, pastor, para manter? É ser grato. Como é que eu faço para ser grato? Elogiar. Ô patrão, obrigado por ter apostado em mim. Patrão,
Você me deu uma oportunidade. Patrão, eu ganho pouco. Eu ganho pouco. Mas eu estou contente porque eu ganho algo. Meu dinheiro é abençoado. Aí o que acontece? Quando eu começo a ver que eu era um desempregado, que eu tenho aquela chance, que eu estou ali porque eu nem tenho outro emprego, né? E eu começo a dar graça, o que a Bíblia fala? Em tudo dai graça. Aí o que você está fazendo em vez que os outros, que o diabo queria que você fizesse, que você não está fazendo? O diabo queria que você estivesse descontente, reclamando, murmurando. Mas você está agradecendo, indo lá ainda, em vez de reclamar, está elogiando, está agradecendo, está contente. E agora, né? Você está com todos os elementos para Deus fazer justiça. Porque você está passando na prova. E se não for uma prova, você está criando circunstância para Deus te abençoar. Porque Deus está de olho na terra para ver se acha alguém que Ele pode abençoar. Os olhos do Senhor estão passeando sobre nossa vida, sobre a terra. Será que eu não vejo a hora de dar mais para o meu filho Trovate? Eu não vejo a hora de dar mais para ele. Opa, agora ele me deu uma oportunidade. O que você está dando para Deus fazer isso? Agora lembra que primeiro eu falei, primeiro você tem que estar firme na empresa do Senhor. Depois tudo que você está fazendo é para melhorar a empresa do Senhor. E se você busca, né, fazer isso, então todas as coisas serão a crer. Então eu vou parar de ler aqui, porque eu vou terminar agora. Mas nós podemos olhar todos os heróis da fé, todos eles por quê? Porque eles estavam envolvidos no negócio de Deus. Todos. Então, gente, a reclamação, descontentamento, faz nós perder os membros tudo. Todas as pessoas que saíram daqui, foi por quê? Porque a igreja é muito infantil. Entende? É muito infantil. Vai limpar aqui, fala o que não deve. As pessoas falam, você cai no jogo do diabo, você tem que entrar, querido, como obreiro de Deus. Incentivar. Por exemplo, agora as pessoas vêm aqui, isso aqui devia ser a coisa mais gostosa do mundo, lavar isso aqui, porque devia ter centenas de pessoas brigando para ter uma oportunidade de vir aqui lavar no sábado. Mas o homem é tão mau, querido, que ele começa a ver mal até naquilo que ele faz para Deus. Começa a murmurar, reclamar. Você não sabe que todo lugar vai dar trabalho, vai ter problema, é uma batalha? Vocês lembram, para nós construir isso aqui ficou encaiado, ficou não sei o quê. E se eu ficasse reclamando em vez de ficar firme? Não teria construído. Vocês viram ali o fundo? Eu mesmo tive que ter paciência, dar uma recuadinha e ficar orando e buscando lá. Agora está pronto. Tudo dá trabalho. Então, querido, para você edificar a tua vida não vai melhorar, querido, se não melhorar. Faz 20 anos que você está buscando a Deus. E se sua vida não está boa, não vai piorar. Pode ficar tranquilo, não vai melhorar. Vai piorar. Porque as mesmas atitudes produzem os mesmos resultados. E você não quer ouvir o que Deus fala. Você está procurando ouvir o que você quer ouvir. Você tem que parar com isso. Você não pode ficar procurando o que você quer ouvir. Você tem que ouvir o que teu pastor está falando. O teu patrão está falando. Porque você sempre ouviu o que você quis. Deu certo? Sempre você rejeitou
o que os outros estão falando, a não ser quando falam que você aceita. Aquilo que você aceita, isso é coisa. Aí, tudo bem, aqui isso aqui eu gostei, isso aqui eu concordo, isso aqui eu aceito, isso aqui é certo. Agora isso aqui eu não concordo com o pastor. Querido, quando eu estava na Metodista, o que o pastor ensinava, para mim, era a palavra de Deus, era a lei. E muita coisa a gente não gostava. Muita coisa a gente não gostava. Muita coisa a gente tinha dificuldade, tinha luta. Ó, falar uma coisa para vocês. Para mim, deu certo. Se Jesus me levar hoje, querido, ó, Ele fez muito mais do que eu podia pensar ou imaginar, conforme o poder dele que operou em mim. Só que eu fiz o que vocês não querem fazer. Precisamos fazer. Não estou falando de modo geral, né? Mas você precisa compreender, querido, ó. Agora você vai sair daqui, você vai fazer o que eu mandei? Quer agradecer? Você vai agora pegar e falar assim, não, a partir de hoje, todo o meu pensamento, tudo que eu for fazer, eu vou pensar que é para a igreja. Você vai me obedecer? Você vai fazer? Então não reclama. Não reclama. Porque você está tendo o que você está construindo. Entende? Você quer mudar teu coração? Falar assim, pastor, me ajuda aqui em oração, que eu tenho inveja até do senhor. Eu tenho competição, eu me sinto humilhado com a tua vitória. Vai falar para Deus também? Vai orar. Porque a Rose lembra, ó, quando eu comecei a tratar a minha competição, minha coisa assim, ó, eu contava para todo mundo. Eu contei para o meu pastor, falei com ele, falei com meus amigos, falei com as pessoas, todo mundo ficou sabendo. Por quê? Porque aquilo tinha que sair de dentro de mim. E o poder de Deus só opera quando eu confesso, quando eu deixo. Pegaram? Até o amor, querido. Se você não... Só que o amor todo mundo faz, né? Até o amor, quando você tem uma virtude, ela não pode manifestar se você não falar. Se eu não chegar na Rose, eu amo você, eu gosto de você, né? E pegar, der um beijo nela, der uma massa nela ali, né? Tal, vai ficar só na imaginação. Então, se eu ficar lá também, Deus, eu amo a Rose, Deus, eu amo a Rose, obrigado por ela, e vai ficar só na imaginação, eu tenho que fazer, assim é o pecado também, querido. Pecado tem que ser tratado, quando você está fazendo isso, você está jogando para fora de si. Pode ver que Jacó lutou com o anjo, Jacó, diga comigo, Jacó, fala aí, Jacó tinha promessa, fala aí. Jacó tinha bênção, fala aí. Jacó tinha o chamado, fala aí. Fala, Jacó era escolhido. Mas enquanto ele não chegou, e o anjo falou, como é que é teu nome? Eu sou Jacó. Meu nome é Jacó. Enquanto ele não falou, e olha bem, e ele disse para o mundo inteiro e até para nós, hoje, eu sou, meu nome é usurpador. Então, olha bem, teu nome, meu nome, nosso nome é inveja, ciúme, competição, vaidade, orgulho, medo. Isso é nós. Quantas pessoas eu vi ser destruída e morta porque tinha inveja e ciúme? Você quer ser o próximo? Vai morrer cedo.
E dentro da igreja que ele tem competição, porque é de inveja, de ciúme, competição é isso. Competição é a manifestação do ciúme, da inveja, do orgulho. Não querer ser submisso, não gostar do pastor, não querer ser submisso, não querer ouvir o que o pastor fala, o que é? É orgulho, é inveja, é ciúme, é malícia. Pegaram? Ou trata, ou vai ficar travado e não vai ver as bênçãos de Deus acontecer. Vai ficar só na promessa, já está com 30, 40, 50 anos de idade, 20, 25 anos de crente, e a vida travou. Foi bem só no começo, mas agora travou. Por que que no começo vai bem? Porque, diga ainda, porque ainda, fala aí, porque ainda não tediou. Porque ainda gosta do pastor. Por que que travou? Porque agora já tem competição, tem orgulho, tem coisa naquilo que era para ter disponibilidade, entende? De estar junto. Nem junto quer estar. Deixa eu te dar um microfone, porque deve ser coisa forte. Então, na hora do louvor, Deus me deu uma visão e agora está confirmando tudo isso. Eu pedi discernimento, só que na hora, até eu nem pedi a palavra na hora que eu vi. Tinha várias pessoas, acho que mais ou menos, não contei, mas em torno de 10 para mais. Caveira. As pessoas sentadas assim, caveira. Aí o pastor estava pregando, de repente essas caveiras se levantaram e vieram à frente. Quando vieram, fez igual lá o Vale de Ossos Secos, né? Começou a criar carne, depois veio a roupa. Quer dizer, é isso que o pastor está falando agora aqui. Tem muitas pessoas que estão em pecado, tem muitas pessoas que Deus me está me tocando esses dias com espírito de inveja e fofoca dentro da igreja. Que é aquilo que eu falei aquela hora. Muitas vezes você vai falar alguma coisa para uma pessoa achando que está ajudando, você está atrapalhando. Você tem que vigiar. Então tem muitas caveiras dentro da igreja. Você acha que você está salvo, que você está... e você não está prestando atenção na tua vida, né? Então hoje eu acho que é um momento dessas pessoas, pastor, vim aqui na frente, quem se sente que está em pecado, que está com espírito de fofoca, espírito de inveja, vim aqui na frente, né, para o pastor, os irmãos estão orando, para voltar uma nova vida, né, e sair desse pecado, tirar esse espírito de fofoca, espírito de inveja. Amém? Então, acho que hoje é um dia de um novo renascimento para você ter uma chance da salvação. Glória a Deus. Olha, no meu coração, eu não gosto de pregar o que eu prego. Toda vez que eu venho aqui na frente, eu quero trazer uma palavra de bênção, quando eu ver, eu estou exortando. Hoje eu queria trazer a palavra de bênção para vocês conseguirem alcançar as promessas que Deus tem para cada um de vocês. Mas eu começo a falar, o Espírito mostra, né, bem claro, que não tem como, e aí começa a falar por quê. Enquanto Jacó não falou o que ele era, não pôde ser mudado o nome dele. Mas se você que resolver tratar isso e falar para Deus, não quer dizer que você vai sair daqui transformado. Mas você vai sair daqui sabendo quem que é teu inimigo. Você vai saber que a tua natureza é teu inimigo, você vai sair daqui agora animado para poder resolver isso. E você vai chegar lá no seu serviço, né? Por exemplo, o Pedro, ele vai chegar lá na pessoa que contratou ele lá no banco. Ó, eu quero te dar
quero te agradecer por ter me dado essa oportunidade. O Pedro vai chegar também lá primeiro no pessoal da Cicobi, depois no pessoal da Sicredi. E se tiver, ele não gosta de alguém, ou do gerente, ou de alguma coisa, ele vai lá e vai agradecer. E mesmo que gostar também, vai lá e fala, quero agradecer. Estou falando do Pedro, mas não é o Pedro, tá, gente? Todos nós temos que fazer a mesma coisa. Porque você tem que tirar o Jacó de dentro de você e se transformar em Israel, príncipe de Deus. Porque todos que o receberam, Deus deu poder para serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome. Querido, a visão que Deus deu para mim, ela é desse ministério. Se ela não cumprir com vocês, eu não abro mão dela. E eu experimentei essa visão 6 meses viajando na igreja. Viajando para as igrejas. Eu vi a glória de Deus, entende? Já realizada na minha vida. É só eu largar a loja. Só que eu preciso de fazer só se Deus mandar. Eu largo a loja hoje, eu vou para o pau. Porque em vez de vender pneu, eu vou buscar a glória de Deus. Hoje eu ganho dinheiro vendendo pneu. Aí eu vou buscar a glória de Deus. E quando eu estava naquela época, eu falava para Deus, Deus, eu quero viver assim, mas eu não quero ganhar nada da igreja. Quero ajudar. Por quê? Porque a igreja não é as pessoas, para mim. A igreja para mim é a empresa de Deus. E as pessoas é a riqueza de Deus. A igreja para mim é como a trovar de pneu. As pessoas são os pneus. E o amor de Deus, né? É a parte financeira do negócio. Quanto mais o amor de Deus, mais a glória de Deus estiver manifestada, significa que a igreja é rica. A igreja é valiosa, preciosa. E não faz diferença, eu posso estar nessa igreja e amanhã se eu estiver pregando em outra igreja, é a mesma igreja. Porque é a igreja de Jesus. Pegaram? Agora uma coisa é assim, ó, os meus filhos para mim, tem diferença nenhuma de cada um de vocês. Está no visitante, nenhuma. Todo mundo é prova que eu trato meus filhos igual a todo mundo. Até igual ao pecador. Não faça acepção de pessoas. E você sabe por quê? Porque Deus ama todo mundo igual e eu quero ser igual a Deus. Agora, uma coisa tem. Deus não me deu a tarefa de sustentar todo mundo, mas Deus deu a tarefa de sustentar meus filhos. Pegaram ou não? Então é a mesma coisa. Eu vou amar todas as igrejas, todas as denominações. Mas Deus me deu essa. Entende? Para mim lavar o chão, para me dizimar, para me comprar cadeira, para me preparar o melhor som, o melhor altar, melhor coisa. Deus deu essa para nós. Pegaram ou não? A igreja metodista, batista, presbiteriana, para mim tem o mesmo valor da nossa igreja, só que, entende? Aqui é a minha casa. É onde Deus me deu para me sustentar, trabalhar e servir a Ele. Fazendo isso, querido, nós já começamos a viver uma aventura da fé gloriosa. Por isso que o diabo quer tirar você da igreja. Tirou você da igreja, naufragou na fé. Perdeu tudo. Pegaram? E se ficar de igreja em igreja, o que mostra? Mostra que você é um filho que não tem nem caráter. Então nós temos que ficar firme. Amém, querido? Vocês estão entendendo? Ó, isso aqui, querido, não é só um ensino. É Deus dando direção.
Deus dando direção. Nós estamos como, estou falando nós assim, a nossa igreja, os membros da nossa igreja estão como mortos espirituais, como aqueles nem todos, tem um ou outro aqui que está vivo, mas ainda está perdendo muito, porque não tem entendimento das coisas. Mas nós precisamos levantar, entende? Você, querido, não vai fazer as coisas porque é certo, você vai fazer porque Deus manda. Então eu vou lá, agora eu vou agradecer o meu patrão. Sim, você vai agradecer, porque você vai falar, eu sou Jacó. Mas não adianta você fazer uma vez só, entendeu, né? E depois achar que está resolvido. Não, aí você é um trouxa, um burro, um otário. Você não aprendeu que Deus quer transformar a sua natureza? Você vai fazer isso para falar, eu sou Jacó, e para Deus te chamar de príncipe. E amanhã depois você vai lá, você consegue ofender o teu patrão de novo, você vai pedir perdão para ele de novo, você vai pedir perdão para Deus, e vai falar assim, Deus, eu te peço teu perdão, porque o príncipe errou. O princeso deu uma pisada na bola. Porque se você não ser transformado, entende? Você vai continuar cometendo as mesmas coisas e volta, o porco tomou banho, mas voltou para a lama de novo. E nós temos que parar de voltar para a lama. Por isso que nós temos que ser transformados. E não vos conformei-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Depois que eu estou transformado, né, eu vou trabalhar todo dia, eu vou trabalhar assim. Vem uma preguicinha, eu falo assim, rapaz, eu tenho um trabalho para trabalhar, eu já tive desempregado, é muito mais difícil, então vou, patrão, obrigado patrão por ter essa chance, Deus, muito obrigado Senhor, por quê? Porque vai vir o desânimo, vai vir a bronca, vai vir a decepção, vai vir a tristeza, mas quando você deu aquela turbinada de alegria, de contentamento, o que vai acontecer? Aquilo vai te fortalecer, você vai fazer melhor. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. O diabo vai tentar que te jogar para baixo. Tudo isso, querido, é para que a tua fé não opere as maravilhas de Deus na tua vida. Agora, olha bem, terminando agora, né? Eu quero que você seja incentivado. Porque você precisa compreender alguns versículos bíblicos. Põe para mim, Fábio. Jeremias 29, 11. Agora é Deus falando com um povo, né, que é dele. O povo está dedicando a ele, aí ele começa a falar, né? Olha bem, ele começa a falar assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Diga comigo. Só Deus conhece. Por que só Deus conhece? Porque se você conhecer, você fica limitado. Mas quando Deus conhece e você começa a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Aí, olha bem, os planos de Deus para vocês é o quê? Prosperidade. E não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor que está falando. Esse é o plano que Deus tem para quem está dentro. Para quem resolveu fazer a batalha da fé. Agora, quando Deus tem um plano para a nossa vida e Ele que conhece não é nós, então nós temos que compreender, querido, que também esse plano não é qualquer coisa, mas Efésios 3:20, o que diz? Vamos lá? Efésios 3:20. Efésios 3:20. E agora que a glória seja dada a Deus, pelo meio do seu poder, em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até
pensamos. Eu gosto mais da outra versão, que diz assim: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mateus 6,33. Todo mundo conhece, né? Não precisa nem pôr ali, né? O que diz lá, gente? Vamos? Mateus 6,33, o que diz? Não era para pôr não, Fábio. Agora não vale. Nem vou ler. Provérbios 16,3, o que diz? Provérbios 16,3. Ó, peça a Deus que abençoe os seus planos e Ele darão. Então, depois que Deus te dá o plano, que tem que dar uma revelação, dar um sonho, né? Aí você passa a ser dono daquilo. Vamos dar um exemplo, né? Eu estava orando na mata, de repente, apareceu arroz na minha frente. Mas era um espírito, não era arroz não, tá, gente? Pareceu assim um burro. Eu falei, que visão estranha, né? Mas Deus me deu aquela visão, eu falei assim, e tudo que eu estava mais querendo de Deus era uma esposa, né? Aí eu falei assim, Deus me deu a Rose como esposa. Mas e depois? Depois se eu não tivesse ficado firme na fé, querido? Não ia ter não. Mas olha bem, Deus deu a visão, eu fiquei firme na fé, né? Não busquei a Rose em primeiro lugar, eu busquei o reino de Deus, né? Ficava firme orando na igreja, né? E fiquei em dúvida. Eu não fiquei assim. Quando Deus deu a visão, eu fiquei servindo a Deus, buscando a Deus, né? Às vezes a gente pensa assim, que não pode duvidar, né? Não, você não pode parar de buscar Deus, parar de coisa. Mas eu fiquei em dúvida, falar a verdade para você, porque a Rose até deu uma afastada da igreja, ficou falando que não queria, falou até de uma maneira desanimatória para mim e para os outros, né? E aí, como demorou um pouquinho, eu até arrumei uma namorada. Aí eu namorei um tempo. Aí eu falei assim, mas não vai. Ou é a que Deus mostrou, ou não é, né? Daí eu larguei a namorada e fiquei esperando a Rose. Porque eu falei para Deus que tinha que ser aquilo que Ele mostrou, né? E Salmos 37,4. Todo mundo sabe de cor, não sabe? Quem sabe de cor? Levanta a mão. Ninguém. Eu mandei levantar a mão, quem sabe de cor. A minha esposa diz que sabe. Agrada-te do Senhor. Que Ele satisfará o que deseja o teu coração. Às vezes não está errado o que nós queremos. Está errado a nossa escolha de prioridade. Está errado também nós estarmos obedecendo a palavra sem o propósito de ser transformado. Mas para alimentar mais ainda nosso orgulho, nossa vaidade. Para nós querer se destacar em cima dos outros. Ou para provar para os outros, né, que nós somos melhor. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que estar contentes porque Deus fez nós assim. Para que você quer ser o que você não é? Seja o que você é e busque aquilo que Deus tem para a tua vida. Que Ele, ao seu tempo, te exaltará. Por isso que a Bíblia fala, humilhai-vos na presença de Deus, né, que Ele, ao seu tempo, te exaltará. E para ver a mudança de natureza em nós temos que aprender a se humilhar. E no seu tempo Deus vai nos exaltar. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor, te louvo por essa noite. Sabe, Pai, eu quero mudar mais ainda. Aquilo que eu mudei, eu acertei, Pai. Aquilo que eu não mudei, Pai, eu estou pagando caro até hoje. Pai, como é bom quando o Senhor nos exorta. Pai, como é bom quando nós somos corrigidos. Porque se nós aceitar a correção, Pai, tem chance para nós. Nós vemos na vida dos outros, Pai, que quem não gosta de ser corrigido, em vez de melhorar, só piora. Mas todos, Deus, que gostam de ser corrigido, para poder mudar, não tem limite para prosperar. E coisa boa, Pai, é ser corrigido pelo Pai. Pelo Abba, Pai. Ajuda nós, Pai, a buscar a Tua presença. Espírito Santo, eu quero te dizer assim, Espírito Santo, você é muito importante. Porque não é por força que nós vamos mudar. Também não é por violência. É só por nós entregarmos a Ti e Te obedecer. É só por nós fazermos um sacrifício vivo, santo e agradável. Para confessar igual Jacó e para mudar o curso da nossa história. Espírito Santo, se nós formos orgulhosos, nem as pessoas gostam da gente. Mas se nós formos obedientes a Ti, talvez as pessoas não vão gostar mais ainda. Mas o Senhor se agrada. Espírito Santo, eu quero te dizer que eu te amo por um motivo. Primeiro, porque você é a resposta de Jesus. E porque você, o Pai e Jesus são um só Deus. Então, Espírito Santo, eu posso te chamar de Abba, meu Pai. Abba, meu irmão Salvador. Abba. Espírito Santo, o próprio apóstolo Paulo escreveu que o Espírito é o Senhor. Então eu posso te chamar de Senhor, de Pai e de Espírito Santo. Espírito Santo, a palavra foi dada. A palavra corta, ela exorta. Quem não gosta de exortação não gosta. Mas ela exorta. Ela consola. Todo mundo gosta de consolação, Espírito Santo, mas ninguém gosta de exortação. Mas a exortação, Espírito Santo, é a direção. E o consolo é o Senhor nos ajudando. Ensina. Tem gente que não gosta de aprender Espírito Santo, porque ele se sente ofendido. Ele acha que foi dirigido pessoalmente para ele. E foi. Mas é o Senhor, né, Pai? E se não gosta de aprender, Senhor, não vai ser edificado.
Às vezes, Espírito Santo, a gente não gosta de aprender com aqueles que é autoridade sobre a nossa vida. Isso é uma obra maligna, Espírito Santo, que tem que ter tua ajuda. O diabo, Espírito Santo, colocou na nossa natureza não gostar de patrão, de pai e de mãe, quando nós queremos nossa liberdade. Nós só gostamos do patrão pelo benefício, do pai e da mãe pelo benefício, mas quando é para nos corrigir e nos colocar em doutrina, em limites, nós não gostamos. Sendo que a hora que nós mais somos abençoados é quando nosso pai, nossa mãe nos limita, nos exorta, nos prende. Assim é o Senhor. Quando o Senhor nos exorta, nos repreende, nos prende, o Senhor nos prende através de circunstâncias, a um emprego que nós não gostamos, mas não dando o outro para nós. O Senhor nos prende numa igreja porque nós ficamos acostumados com ela. Mas o Senhor nos prende porque o Senhor nos ama, para nós não perder a bênção. Mas se nós te ouvir, te obedecer, deixarmos o Senhor transformar o nosso coração, aí, Espírito Santo, nós vamos fluir como rio. As bênçãos virão à existência. E nós seremos chamados Carvalho do Senhor, Nação Santa. Nós seremos chamados da manifestação dos filhos de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, move nessa noite de uma maneira que as pessoas começam a ter temor, tremor pelos teus ensinos nesse lugar. Porque o diabo roubou isso, Senhor, até dos servos. Eu lembro, Senhor, que todas as igrejas que eu passei, os líderes e os ministérios de louvor, Pai, que mais tinha que estar ligado à visão. Muitos deles, Deus, na hora da palavra, saía da igreja. Iam tomar água. Sendo que eles é que mais tinha que ouvir, Pai, o seu líder falar. Isso, Pai, eu estou colocando diante de Ti. Eu estou chamando você, Espírito Santo, de Pai. Porque eu quero que o Pai lá do trono responda. Senhor, se o Senhor chamou nós para planear o monte, aterrar o vale, endireitar o caminho, para trazer avivamento, para trazer experiência, ao qual o Senhor vai direcionar a vida das pessoas, não deixa nós ficar do jeito que nós estamos. Mas ajuda cada um de nós a ter um comportamento. Também eu te peço, Deus, que o Senhor me dê a oportunidade, Pai, de estar mais na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu coloco essa sexta-feira nas Tuas mãos. Eu quero, Deus, te pedir, Senhor, que pela graça, misericórdia, o Teu nome, mesmo que o pastor Marcos Belli, Senhor, fosse, ele não é, Pai, só estou dizendo, se ele fosse só um poste, que ele seja muito usado, Deus, para trazer, Deus, a Tua vontade nesse lugar, para libertar, curar e restaurar a restauração da noiva, em nome de Jesus, Pai.
Deus, que a unção, Pai, o poder, Deus, que o Senhor deu para aquele ministério do pastor Marcos Belli, Pai, esteja na nossa vida em porção multiplicada. Papai, eu sempre pedi para Ti, Deus, que a manifestação da Tua glória fosse tão grande nas nossas vidas, nesse ministério, ao qual o Senhor da glória venha um poder, uma unção, um avivamento, que nunca houve na terra, desde que Jesus esteve aqui na terra. Porque o próprio Senhor nos disse, através da sua palavra, que sinais maiores do que o Senhor fez, nós faríamos. Porque o Senhor está com o Pai. Então o Senhor faz 31 anos, Senhor, que eu te busco. Eu quero ver isso acontecendo ainda, Pai. Eu não quero, Deus, partir da terra sem ver, Senhor, a manifestação da Tua glória neste lugar, Pai, como o Senhor prometeu. E eu peço perdão, Pai querido, pela igreja, por essa igreja, Senhor, ser assim, Deus, de uma maneira tão terrível, Pai. Das pessoas até reclamar, Pai. Daquilo, Deus, que deveriam ser feito como um privilégio. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Agora, Espírito Santo, também eu quero te agradecer por nós termos o trabalho que nós temos, por nós ter esse lugar, por nós termos tudo que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque eu vou ver, Pai, as coisas acontecendo. Eu te louvo, Pai querido, porque eu vejo, Deus, que esse lugar tem algo diferente. E eu te louvo, Pai, porque eu sei que não é por causa de nós somos terríveis. É porque o Senhor tem um plano. Eu vejo, Deus, que o Senhor não fez o que fez na vida de Jacó, porque Jacó merecia, Pai, é porque o Senhor tinha um plano. E Jacó tinha o privilégio de ser participante. Eu te louvo, Pai, porque nós somos como Jacó, mas nós temos o privilégio do Senhor ter esse plano. Então, Deus, vem corrigir mesmo. Venha. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês levantar aqui, nós vamos fazer uma oração geral. Vou chamar o irmão Edmar para estar aqui junto, para orar. Deus, eu quero, Pai, te pedir a bênção, Deus, sobre teu povo. Que o Senhor agora, Pai querido, toque em cada coração. Pelo poder do Espírito Santo, Pai. Principalmente, Deus, aquele que é escolhido, Deus, para fazer a diferença nesse lugar. Traga a unidade de novo, Pai. Traga, Deus querido, aquele primeiro amor, Pai, do começo. Traz, Deus querido, a inocência, Pai querido, para que eles possam receber, Deus, de Ti, Pai querido, a palavra viva, Deus, que dirige a nossa vida. Pai, não deixa, Deus querido, que as vozes do diabo, Pai, mostrando caminho diferente, a voz do orgulho, a voz do medo, a voz do ciúme, a voz da inveja, a voz da insegurança, Pai querido, a voz da alta provação, para que venha falar mais alto, Deus, do que a voz do Senhor, Pai, na nossa vida. Oh, Pai, tira isso de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira, Pai querido, também, Pai, de nós, Pai, que a grama do vizinho é mais verde, que a profissão do outro, Pai querido, é melhor. Tira de nós também, Pai, que esse negócio de nós achar que o outro tem mais privilégio, tem mais sorte. Em nome de Jesus, Pai. Porque a nossa sorte é Jesus, Pai. O Deus que não faz acepção de pessoas. Traga para nós, Pai, a consciência de que nós é que construímos aquilo que nós somos. Para que nós possamos te dizer, Deus,
o meu nome é Jacó. E nós possamos viver para aquele de encontros e encontros contigo. De visão em visão. De conversa em conversa contigo. A respeito dos teus planos, Pai. Para a nossa igreja, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode orar. Senhor, o homem que o Senhor levantou para estar aqui à nossa frente, administrar essa igreja, Senhor, acabou de falar contigo, clamou a Ti por nós. Mas eu venho também, Senhor, complementar aqui, ó Pai, com a visão que o Senhor me deu nesta noite, ó Pai, das caveiras se levantando e vindo à frente do Teu altar, ó Pai. Sim, Deus. E assim renascendo, ó Pai, carne, nervos, veias e o principal, o sangue, Senhor. Pai, que essas pessoas então que estão entre nós, ó Pai, que estavam mortas, que venham a renascer, ó Pai. Que a fé venha mesmo a brotar nessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Reativa essas pessoas, Senhor, para que o propósito que o Senhor tem para esse ministério venha acontecer, ó Pai. Em nome de Jesus. Pois nós cremos, Senhor, que multidões virão neste lugar. Que teremos que fazer, ó Pai, 2, 3 cultos no dia para saciar este povo, ó Pai. Em nome de Jesus, que venha logo se cumprir esse propósito sobre essa igreja, ó Pai. Pois nós estamos aqui, Senhor, para te servir. Nós estamos aqui como ferramentas tuas, Senhor. Venha, Senhor, que essas pessoas que eram caveiras, que a partir de hoje vão reviver, ó Pai. Levanta elas na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Pois nós nos entregamos a Ti, ó Pai, para ser usado, Senhor. Em nome de Jesus. Sim. Abençoa mesmo esse Teu povo, ó Pai. Abençoa, ó Pai. E aqueles que se afastaram daqui, ó Pai, que estão perdidos, Senhor, traga de volta, ó Pai. Reanima eles, ó Pai. Traga essas caveiras, esses ossos secos para cá de novo, Senhor. E que venha reviver a carne, os nervos, as veias e o sangue. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Teve mais gente aí que teve visão, né? Glória a Deus, né? Amém. Então, cumprimenta teu irmão. Pastor, eu só vi tipo um cometa passou aqui na hora. Glória a Deus. Saindo um faísca de fogo. Então, tipo, veio de lá assim, aquela luzinha, passou até arrepio, ó. Saindo aquelas labaredas, aquelas faíscas de fogo assim. Glória a Deus. Eu vi uma multidão que ela estava aqui na frente, aqui estava cheio, mas lá a daqui eu não vi, mas eu sabia que estava cheio. Mas lá fora assim, ó, ia lá para a rua aqui, ó, e as autoridades, tudo preocupada, porque não tinha infraestrutura para poder acomodar aquele povo. E eles queriam entrar aqui dentro, mas não tinha como. Estava tudo lá, a rua lá, ó, cheia assim, ó, era um mar de gente. Porque a turma vai pensar que é o lugar também, né? Glória a Deus. Fala assim, Jesus, seja feita a sua vontade. Então, quando Deus dá uma visão para a gente, nós temos que orar, nós temos que mentalizar, nós temos que chamar a existência. Por quê? Porque isso está lá na 4ª dimensão. E ela tem que passar a barreira da 3ª para chegar em nós. Então,
o que acontece? Essas coisas que Deus está falando, você tem que começar a imaginar elas e chamar a existência, porque a fé é a certeza das coisas que... Então isso, quando Deus deu a visão para mim, para vocês vai ficar só uma esperança. Mas para vocês fazerem uma esperança, vocês começam a imaginar. E começam a orar. E aí no mundo espiritual, né, começa a acontecer as batalhas na terceira dimensão. E aquilo que é da quarta dimensão, que é nosso, né, ela vai atravessar. Agora, para que ser usado assim, num termo tão grande diante de Deus? Diga comigo, só para a glória dele, falei. Porque, fala assim, porque nós vamos continuar sendo Jacó transformado por causa de Jesus. Não é por causa de nós, é por causa de Jesus. Amém? Tá. Cumprimento seu irmão e vamos dormir, né? Porque amanhã nós temos que trabalhar feliz da vida. Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado. É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é
Você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que respira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita: eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo. Fora de tempo não vale mais. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar. Se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento aonde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, sabe, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado. Aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando: tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E ele está falando: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E ele está falando para a gente nessa manhã: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto, Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes.
mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer.